Essa foi uma luta muito antiga nossa. Desde o início do namoro, o Samuel já falava pra mim, nem antes do namoro, acho que foi quando a gente tava aquela fase de cortejar, né, de conversar. Ele falou pra mim que tinha uma chamada pastoral. E eu falei pra ele que eu tinha um trauma pastoral. Olha aí, Aí deu match junção na hora, boa. que beleza. Então, esse processo de implantar a igreja, eu senti o Senhor me levando pra viver um milagre que seria muito maior do que ter o Efraim hoje, que é o nosso bebê milagre. Mas era um milagre de ser curada em coisas que eu não fazia ideia, sabe? E como é que foi? Dá uma contextualizada pra galera das perdas, né? E do período que vocês foram aí de tentantes, né? Até a chegada do Efraim. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, essa mesa abençoada de comunhão, todo dia, na verdade toda segunda, 10 da manhã nós estamos aqui com um novo episódio, com um novo convidado, trocando uma ideia. A pessoa que eu vou receber hoje aqui, talvez você já saiba, talvez você clicou aí na thumb, ou você tá no Spotify e pulou aí, a pessoa que eu vou receber hoje aqui, segunda vez tá aqui comigo, e eu precisava atualizar, né? Porque muita coisa aconteceu desde a última vez que a gente gravou, então vai ser um papo muito legal, muito abençoador, e eu queria te pedir algo, você já pega e se inscreve no canal. Já se inscreve aí no canal ou já segue aí o Jesus Cop no sua plataforma de podcast pra você receber tudo que a gente tá fazendo, porque tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Agora, durante o nosso papo, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, deixa um comentário, porque as plataformas também entendem que isso aqui é relevante, mostra pra mais pessoas e curte o vídeo aí. Beleza? Vambora, podcast de hoje. Fabiola. E aí, meu amigo, que honra. Muito bom recebê-la aqui. Muito bom, meu amigo. Obrigado, que alegria. obrigado. Última vez, acho que foi o quê? 2021, por aí, né? 22. Eu acho que foi por aí, acho 2021 ou 20. Eu sei que Tá eu tava com com meio o da cabelo pandemia, platinado assim, bem louro. Depois eu vou puxar. Puxa aí, Duda. Olha aí quando é que foi o podcast. Olha no YouTube aí depois pra nós. Mas foi... Vocês estavam até morando em Taubaté. Não, eu acho que ainda era em São Paulo. É em São Paulo ainda? Não. Eu acho Não sei, que era não sei. Taubaté. Cabeça da Tá. mãe, gente, nunca mais Já foi o nunca mesmo. mais, O cérebro da mãe. Come a memória da mãe. Muito legal. Mas fala um pouco pra gente. Então, vocês hoje estão em Maceió. Estamos em Maceió. O Senhor nos enviou pra lá pra gente fundar uma igreja, começar a implantação da Believe Church. Inclusive, gente, quem for pra Maceió, viu? Vai lá visitar a gente, Legal. pegar uma praia, um lugar feio, né? A gente faz um esforço pra ir. E vocês foram de férias e nunca mais voltaram. Tipo isso. Aquele olhou a terra, né? Os espiões. Sinto de Deus que vamos fazer Que missão mana nesse leite local. mel. Água de Maceió é coco. especial. É uma bênção. Eu passei a lua de mel em Maceió. 4 de janeiro de 2021 foi quando soltou. Então a gente gravou em 2020, realmente no final do ano. Foi, né? Muito legal. E então vocês foram enviados para plantar uma igreja em Maceió, a Believe Church. Isso. E você imaginava? Não, porque Agora sim, são imaginável muitas eu digo camadas, assim, né? lá atrás, né? Que um dia você plantaria uma igreja ao lado do seu marido. Essa foi uma luta muito antiga nossa. Desde o início do namoro, o Samuel já falava pra mim, nem antes do namoro, acho que foi quando a gente tava aquela fase de cortejar, né, de conversar. Ele falou pra mim que tinha uma chamada pastoral. E eu falei pra ele que eu tinha um trauma pastoral. Olha aí, uma deu match junção na hora, boa. que beleza. Ele, eu tenho um chamado, eu digo, eu tenho um trauma, o que a gente faz com isso? Aí ele já falava, né, que tinha esse desejo no coração dele de ser pastor, mas, olha, gente, o cafezinho, Olha que aí, bênção. chegando aí. Obrigado. Pra Você amanhã quer açúcar? acordar. Ah, não, né? Não Olha, vamos a gente profanar, era né? um teste ao vivo. Não vamos aqui. profanar, né? O que é sagrado. Então Tá. aí, eu abri pro Samuel e falei pra ele, né, que eu tinha várias feridas como filho de pastor e que eu não tinha planos de ser esposa de pastor, que era uma coisa muito certa na minha cabeça. E eu lembro que ele ficou assim meio em crise. Deus porque... adora quem fala isso. Adora. Fala, ele nunca vou. Senhor, tudo menos isso. Aí tem um anjo no céu que ele Exato. tem uma função só de… Ah, tá, então vai ser isso aqui mesmo. E foi exatamente isso. E o seu trauma, assim, tinha a ver com o quê, assim? Porque, na maioria das vezes, o que eu ouço, né? É porque eu sou um filho de pastor, mas diferente da maioria dos filhos de pastor, porque o meu pai,
ele ministrava nas igrejas. Então, eu não Seu peguei pai. a minha infância como pastor local. E é outra dinâmica o pastor local, né? Assim, o que mais pegava pra você, assim? Hoje, assim, olhando pro seu pai, eu vejo que tem alguns pastores que eles tiveram muita sabedoria em casa, sabe? Então, Até porque era o tema do meu pai, né? inclusive, seu pai construiu meu pai. Verdade, Foi, verdade. foi uma longa história. Então, assim, o que eu vejo… Existem alguns filhos de pastores que… Eu considero você, por exemplo, Israel Subirá, Priscila. Sei. Então, eu vejo, são pessoas que você vê o reflexo de que o pai, ele pastoreou não só uma igreja, mas uma família também, Sim. sabe? E o que acontece é que o meu trauma com filho de pastor é que o meu pai, ele foi muito ausente em casa. Então, a gente sentia muita falta de almoços em família, a gente sentia falta dele ir para as reuniões no colégio, coisas assim simples, sabe? Às vezes um rapaz tinha interesse na gente e ia lá para pedir a mão, né, cortejar, e aí ele meio que falava, não, fala com a sua mãe e tudo. Então a gente sentia mais essa falta. Só que o que acontece? A criança, ela raramente ou nunca, ela vai achar que o problema é no pai dela, porque a gente tem aquela figura do pai super-herói. Então, quando o meu pai tinha essa falha de administrar igreja, família, eu logo achei que a culpa não era dele, a culpa era da igreja. Então, eu cresci não com a raiva do meu pai, eu cresci com a raiva da igreja. Na minha cabeça, não era que o meu pai… Né? Exato. Na minha cabeça, a igreja roubava o meu pai de nós. Na verdade, isso foi crescendo, foi inflamando no meu coração. Então, isso, como um trauma, fica lá embutido na nossa alma, na nossa mente. E tudo que eu enxergava era através dessas lentes sujas desse trauma. Então, eu achava assim como a igreja roubou o meu pai de mim, se eu casar com um pastor, a igreja vai roubar o meu marido de mim. Faz sentido. Então, quando nós implantamos a igreja em Maceió, a Believe, eu achei que já estava resolvido tudo isso na minha cabeça. Eu achei que meu coração estava curado já em Jesus sobre isso. Mas quando cheguei lá, a primeira reunião que teve em casa, parece que deu um flashback, assim, eu lembrei… Gatilho. O gatilho. Eu já lembrei novamente da cena, a gente em casa e os irmãos entrando, aquela falta às vezes de privacidade, mas era um contexto diferente, por isso que eu falo que existe a ótica suja do trauma. Então naquele momento me deu um gatilho muito grande e aí já vinha de sofrimentos sequenciais, né, perder 3 abortos e aí logo em seguida o meu sogro faleceu, então a gente já estava muito sensível e foi a gota d'água ali, sabe? Então foi quando eu desencadeei uma depressão naquele período e eu entendo muito, Douglas, assim, amigo, é muito… Sabe a história quando Jesus vai ressuscitar Lázaro e ele tá ali diante de um momento que ele vai fazer um milagre e quando ele fala para removerem a pedra do túmulo, Marta, que queria um milagre, ela começa a hesitar e fala, não, Senhor, não mexe nisso, vai feder, já fazem 4 dias, cheira mal. Então eu tenho muito forte no meu coração que quando o Senhor está perto de fazer um milagre, ele começa a mexer em coisas que vão feder na nossa alma, sabe? Ele começa a mexer em coisas mortas, coisas podres no nosso coração. Então, esse processo de implantar a igreja, eu senti o Senhor me levando para viver um milagre, que seria muito maior do que ter o Efraim hoje, que é o nosso bebê milagre, mas era um milagre de ser curada em coisas que eu não fazia ideia, sabe? Então, quando nós estávamos ali, foi um processo de depressão muito sério, muito pesado, mas a igreja, aquele ambiente, ressignificar o que era aquele ambiente de igreja, me curou. E aí eu entendi, meu Deus, eu estava fugindo do processo que ia me curar. Eu estava fugindo desse ambiente que era um ambiente onde eu ia ser curada. Era um ambiente onde o Senhor ia preparar as pessoas para me amar, para cuidar de mim. E eu não estava nem oferecendo nada. Eu não estava sendo, sabe? Não é porque eu era pastor, na verdade. Pastor há tantos anos, agora estão sendo gratos, né? Exato. Não tinha isso. Era muito amor, muita graça. E aí eu fui curada nesse processo. E uma coisa muito curiosa, Douglas… Nesse processo de implantação da igreja, quando eu estava voltando a estar mais ativa na igreja, estava perto do meu aniversário e eu senti, no meu devocional com Deus, eu estava orando e eu pedi assim, Senhor, como uma filha que pede para um pai mesmo, assim, coisas que só filho pede para um pai, o Senhor pode me dar um filho de presente de aniversário, assim, mas um filho que fique nos nossos braços, sabe? E eu lembro que naquele momento o Senhor começou a trazer à tona todas as vezes que na minha adolescência e infância eu falei que meus filhos jamais vão ser filhos de pastores. E é como se o Espírito Santo estivesse mexendo em coisas mortas no meu coração. Meu Deus. E aí eu me lembrei dessas frases e eu pensei, meu Deus,
era como se tudo que eu estava falando a vida inteira fosse contra o plano que Deus já tinha estabelecido para nós. Que nós seríamos pastores e, consequentemente, qualquer criança que viria de nós seria o filho de pastores. Então, naquele momento, eu falei assim, Senhor, eu me arrependo dessas palavras que eu lancei e eu repreendo em nome de Jesus, eu quero quebrá-las aqui no reino espiritual. Eu retiro tudo que eu falei baseado em trauma. Então, se a sua vontade para nós é que nós estejamos aqui implantando uma igreja, então que os nossos filhos sejam filhos de pastores, amém. Eu declaro que os nossos filhos serão filhos de pastores e eles amarão a igreja, não serão filhos de pastores traumatizados. Senhor, pode enviar os filhos de pastores que o Senhor quer enviar através de nós. E alguns dias depois, a gente estava grávida, Efraim. Meu Deus. Foi, sabe? Não foi coincidência, não existe coincidência no reino de Deus. Eu senti muito que o Senhor, a ordem com que Ele faz as coisas. Eu estava tanto tempo fugindo do pastoreio, daquela, sabe, de implantar uma igreja e cuidar de pessoas, porque eu achava que ia mexer numa ferida minha. E na verdade foi aquilo que me curou e curou um trauma de filho de pastor e, consequentemente, nos deu aquilo que nós mais pedimos ao Senhor, que era gerar filhos. Nossa. E é interessante que eu tava lendo um livro, direto eu cito esse livro aqui, que chama O Caminho Menos Percorrido. E ele é de um psicólogo, e aí ele fala de um termo da psicologia que é transferência, né? Que é o quê? É como se tivesse um iceberg. A ponta do iceberg é o Douglas, de 36 anos, né? Aqui embaixo tá toda a história do Douglas. E principalmente os traumas. E aí ele diz o seguinte, quando vem um gatilho, quando vem uma situação que relembra um trauma, o Douglas de 9 anos vem para a superfície. O Douglas de 8 anos, o Douglas de 12 vem para a superfície. E daqui a pouco você está tendo sentimentos e comportamento lá de trás. Mas aí o que ele fala? Que é até o processo da terapia, né? É você compreender. Naquela época, você teve que desenvolver mecanismos para lidar com uma situação onde você era completamente impotente. Então você imagina, a Fabiola de 8 anos de idade não tinha o que fazer diante daquela situação. Então, você inventou mecanismo. Vou me fechar, vou me rebelar, vou calar, vou... Aí ele falou assim, só que agora você tem 36 anos. Agora você tem 30 anos. Agora você é a líder. Você não é mais aquela garota. Então agora você olha para a mesma situação de novo, mas você tem poder de Deus para fazer alguma coisa em relação àquilo. Ele te dá as ferramentas para lidar com aquele problema. Exato. Então lá atrás a gente eu me tranco no meu quarto e fujo e fico na cama, né? Isso era estratégia de 8 anos e beleza, era para sobreviver. Mas agora você não precisa mais fazer isso. Você pode se levantar, confrontar a pessoa, mudar a forma de fazer a igreja, qual vai ser as reuniões. Exato. Eu tenho que estar, não tenho que estar, cuida da minha família. Então agora você tem poder pra fazer. Então isso foi um estralo assim pra mim, sabe? De tipo, peraí. Agora eu sou um adulto, né? Isso muda tudo, né? Agora eu sou o pai. Agora, isso muda tudo, né? Isso. Então, e é muito legal isso que você tá falando, né? Aquilo que te feriu é aquilo que vai te curar, né? E esse é o problema, porque a gente fica correndo do que nos feriu, né? Exato. E isso foi muito, assim, esclarecedor. Eu pensei, meu Deus, era tão mais fácil eu ter ido logo pra isso, né? É como se... Sabe a criança que ela fica fugindo do remédio, né? Antigamente tinha aquele metiolate que a gente, meu Deus, ardia pra caramba. E a gente não queria aquilo. Então, o processo de cura, ele é um processo doloroso. Então, na verdade, muitas pessoas, elas querem ter uma vida na unção, elas querem ter uma vida de azeite, mas elas não querem ser prensadas. Então, muitas das coisas que o Senhor vai liberar sobre nós, de cura, de entendimento, de autoridade, legalidade, vão vir de processos dolorosos. Sim. Porque é nesses processos difíceis que a gente vai anulando a nossa carne, o nosso achismo, o nosso senso de eu sei o que é bom pra mim, eu sei o que eu quero, os meus planos, como eu planejei a minha vida, a idade que eu ia casar, como ia ser meus filhos. E você joga tudo isso pro ar e fala que seja feita a vontade de Deus, porque é Ele que sabe o que Ele tá fazendo. E entender isso muda tudo, sabe? Então eu tava fugindo do processo que ia me curar. Então quantas vezes nós estamos fugindo de um processo por medo de como vai ser, como Marta, que tá ali, Jesus estava diante do morto, de Lázaro, ele ia fazer uma coisa poderosa. Então muitas vezes Jesus está diante de nós, da situação que nós estamos passando, ele está prestes a fazer um milagre e a gente está dando um passo para trás. É como se a gente estivesse segurando a pedra e dizendo, não, já está aqui, não precisa mais mexer nisso, sabe? Então eu creio que todo mundo tem área
na vida, tem alguma área na vida onde o Senhor quer mexer, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer ressuscitar. E muitas vezes a pessoa está dando um passo para trás porque ela está com medo do processo, do desgaste. Porque a zona do milagre, ela é uma zona desconfortável. Não é agradável, não é bonitinha, não é instagramável. Ela é desconfortável, ela é dolorosa, ela vai mexer com traumas que você achava que estavam resolvidos. Hoje eu vejo quantas mulheres elas ainda falam que têm medo de ser mãe. E quando você vai ver, de onde é esse medo de ser mãe? É justamente porque elas estão pensando como aquela garotinha que elas eram na infância. A mãe de repente foi ausente, ou a mãe não teve uma maternidade de acolher, mas uma maternidade de sempre punir ou de comparar. Às vezes um comportamento narcisista, que hoje está sendo muito falado sobre isso. E aí elas projetam aqueles sentimentos, aquela incapacidade na adulta que elas são hoje. E elas pensam, não quero fazer esse desfavor para uma criança de ser a mãe que eu tenho como referência na minha mente, ao invés de ressignificar. Então, ao invés delas serem curadas em Jesus, serem um novo tipo de mãe, e receber de Deus uma maternidade curada, santa, pelas escrituras, elas falam, não, eu não quero ser mãe porque eu tenho medo de ser mãe. O Diogo Dantas, você conhece o Diogo Dantas? É da de Salvador? Eu acho que não. Ele é o pastor do Saulo. Ele me falou um negócio muito legal. Ele falou que você vê na história de Jacó, porque Jacó recebe um nome por causa de um acontecimento no nascimento, né? Ele tá ali puxando a perna do irmão, aí fala, né? É o usurpador ali tentando, né? Então ele já tem um nome circunstancial, né? E aí ele vai. E aí você vai vendo os nomes dos filhos de Jacó, é tudo nome circunstancial. Agora meu marido vai me amar. Aí dava o nome do filho. Finalmente agradei o meu marido, que é, né, os filhos de Lia, né? E vai dando nome pro filho. Tudo tem a ver com a circunstância, né? E aí Deus muda o nome dele. Não é mais Jacó, agora é Israel. Quebrando o ciclo, né? Quebrando um ciclo. Então agora ele não tem um nome circunstancial, ele tem um nome de revelação. Ele tem um nome profético do que era o destino dele. E aí ele vai ter um último filho. E aí quando ele vai ter o último filho, a mãe quer colocar um nome circunstancial. Filho da minha dor. E como ele teve o nome mudado, ele fala, não. Acaba aqui. Acaba aqui. Agora eu vou dar um nome profético. Ele não vai se chamar a situação com que ele está nascendo. Ele vai se chamar o destino que ele tem em Deus. Filho da minha mão direita. Aí nasce Benjamim. Então, eu vejo isso. Que o Senhor quer nos curar para que, dali para frente, nós sejamos esse agente de cura, né? Porque mais uma criança ia nascer com o estigma da situação em que nasceu. Mas ele fala, não, agora nós vamos dar um nome profético para esse menino aqui. Um nome. Então, eu acho muito legal você falar que o coroar disso, né, foi um nascimento. E como é que foi? Assim, né, conta um pouco, dá uma contextualizada para a galera das perdas, né, e do período que vocês foram aí de tentantes, né, até a chegada do Efraim. Acho que nós tínhamos mais ou menos 4 a 5 anos de casados, quando a gente começou, vamos liberar, né? Vamos tentar ter filho. Aí todo mundo que começa a tentar ter filhos, vem aquele sentimento de que vai ser o próximo mês. E para algumas pessoas são. Eu tenho amigos que eu acompanho que falaram, nossa, a gente não estava nem esperando, foi de repente, aí tivemos um filho. E aí a gente, nesse meio tempo que a gente estava tentando, eu até olhava e pensava, meu Deus, parece tão simples, parece algo tão fácil, né? Tipo, vamos fazer um filho, vamos. E tá lá o filho. E só que com a gente não foi assim. Então nós tivemos dificuldade para engravidar. E eu lembro que muitos amigos chegavam pra gente e falavam, calma que é normal. Tem um período até de 1 ano para você ir procurar realmente os médicos. Então, mas a cada teste negativo era uma dor, era uma decepção, era uma frustração. E aí eu tava esperando dar 1 ano e eu esperava que até fazer 1 ano ia vir. Não veio. O Senhor não quis assim. E quando nós completamos 1 ano tentando engravidar, a gente começou a procurar medicina, procurar tratamentos mais naturais, mudamos a alimentação, fizemos algumas coisas mais alternativas, mais tranquilas, né? Que não envolveria muito tratamentos pesados com medicações. Era mais uma limpeza no organismo mesmo. E aí a gente começou a engravidar nisso aí. Só que a gente engravidava e perdia. Mas eu lembro muito forte da primeira vez que eu vi um teste assim positivo. Meu Deus, que emoção. É muito... Dá vontade de chorar de novo. Porque, tipo, até então a gente nunca tinha visto um teste positivo, sabe? E como... O primeiro tinha quantos anos de casado? Lembra? Acho que a gente tinha uns 5 anos de casado. Eu lembro que estava perto do aniversário do Samuel, que era em fevereiro, 13 de fevereiro.
E a gente estava viajando, ministrando no carnaval, né? As igrejas fazem muito retiro. E a gente estava ministrando. E aí em Brasília, a gente estava fazendo uma agenda em Brasília. E eu, com a ajuda de várias pessoas na igreja lá, a gente montou um espaço. Foi super legal. A gente montou balões, assim, no hotel. E aí fizemos a revelação para ele, né? Nossa, foi muito emocionante, assim. Eu nunca vou esquecer daquela sensação. Com 6 semanas, nós perdemos aquele bebê. E aí foi um baque, a gente ficou muito arrasado, ficamos mal. E parece que quando você tá no fundo do poço, a sensação que dá é que você nunca vai sair de lá. Você pensa, meu Deus, eu acho que eu não aguento passar por outra dessa. E aí, com alguns meses depois, nós engravidamos novamente. E era uma gravidez de gêmeos. E aí o nosso coração ficou, meu Deus, Deus tá dando dobrada, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor tá cuidando da gente, é um testemunho que tá sendo gerado. E aí, nossa, eu tinha uma sensação muito forte, assim, que ia ser uma bênção, que ia dar certo, que ia até o final. E não foi até o final. Na primeira ultrassom, a médica já estava olhando assim, meio preocupada. E ela falou, olha, vamos esperar uma semana. Daqui a uma semana, vamos olhar de novo. E aí, essa semana foi a semana mais torturante, assim. Todo dia a gente orava e cria. E quando a gente estava lá no retorno, realmente, a gente teve a notícia ruim que nós perdemos aquela gestação também. E aquele sentimento de que, meu Deus, eu não aguento passar por outro. Agora a gente tá passando por aquilo de novo, sabe? E foi muito difícil, foi assim, muito pesado, porque a gente não entende o porquê que Deus está fazendo daquela forma. Então, acho que sempre que a gente passa por uma decepção ou uma frustração ou recebe um não de Deus, acho que é a fase mais difícil de você confiar no Senhor. Porque a gente começa a achar assim, meu Deus, por quê? Por que comigo tá sendo assim? Por que eu tô passando por isso? Por que Deus está fazendo um caminho diferente? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Será que tem alguma coisa que eu preciso alinhar ainda na minha vida? E a gente fica muito tentado a murmurar, a reclamar, a achar que nós não somos filhos amados. É como uma criança que pede uma coisa para Deus, ou melhor, uma criança que pede uma coisa para o pai, e às vezes o pai fala, não, você não vai, você vai ficar em casa, você não é todo mundo, e você fica aquele sentimento de, parece que meu pai não me ama, meu pai é chato, sabe quando a criança começa a se rebelar? E nós somos muito tentados a fazer isso com Deus, de achar que nós não somos amados, que nós não estamos sendo vistos por Deus, que Ele nos esqueceu. Mas nesse momento foi a fase onde eu mais dependi de Deus, assim, num sentido de ou eu amo Deus de verdade, agora eu nunca amei Ele. Porque é fácil você amar Deus quando as coisas saem de acordo com o que você planejou. É fácil você amar Deus quando o que você pede em oração chega no dia seguinte. Agora você subiu o monte igual Abraão subiu, entregar Isaac ali naquele local, sem saber como Deus ia fazer, mas confiando que ele vai fazer alguma coisa. Às vezes eu fico pensando, será que Abraão achava que Deus ele iria de repente ressuscitar Isaac ali? O que eu sinto era que Abraão, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Então nessa fase de nãos, receber nãos de Deus é a fase onde nós mais precisamos confiar que eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que Ele está planejando, mas eu sei que Ele é bom. Então foi tão um período que eu tatuei aqui na minha mão que Deus é bom. E não era num momento em que eu sentia que Ele era bom. As circunstâncias não diziam que Ele era bom, mas eu coloquei porque era a mão que eu colocava assim no ventre quando eu orava. E então sempre que eu orava, eu olhava para minha barriga e eu olhava para minha mão e tinha lá, Deus é bom. Então muitas vezes as circunstâncias vão dizer que Deus não é bom. As circunstâncias vão dizer assim, será que um Deus bom faria isso? Será que um Deus bom agiria assim? Será que um Deus bom permitiria que você passasse por isso? E a gente começa a entrar em parafuso. Mas se você resgata e fortalece na sua mente as palavras que o Senhor já fez e já falou na palavra dele, você começa a fortalecer a sua mente, a equipar a sua mente com as verdades inegociáveis. Enquanto o diabo lança várias mentiras na sua mente, se as verdades inegociáveis estão na sua mente, ela vai estar preparada para o dia mau. Então, a minha mente estava muito fortalecida da maior verdade de todas, que era a mais inegociável de todas na minha vida, que Deus é um Deus bom. Então, eu repetia para mim, Deus é um Deus bom, com bons planos. Ele é um bom pai com bons planos. Eu não sei o que ele está fazendo. Eu não sei quais são os planos dele, mas eu vou confiar. E foi aí que eu entendi que só existia essa forma de confiar. Confiar sem entender. Porque você confiar entendendo não é nem confiar. É só aceitar. Tá indo para um lugar que eu sei para onde está indo. Mas você caminhar sem saber
qual o final daquela caminhada. E na caminhada você dizer, Deus é bom. Eu não sei qual é o final disso aqui, mas eu sei que Ele é bom e eu confio nisso. Então foi o período mais complexo, assim, sabe? De amar Deus não pelo que Ele podia me dar, não pelo que Ele podia fazer, não pela resposta da oração que eu estava pedindo tanto, mas confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Então eu tinha isso muito forte no meu coração. Eu não sei para onde Deus está me levando, mas eu sei que o final é bom. E é esse desafio que a gente vive de não interpretar Deus com as nossas experiências, né? Nossa ótica. Mas reinterpretar nossas experiências com a verdade de quem Deus é, né? Esse é o nosso desafio constante, né? Então, Deus é bom, tá. Então, se olhar agora, não parece que Ele é bom diante da situação. Então, quer dizer que eu não tô sabendo olhar para a situação. Exato. Porque não muda que Ele é bom. Isso. Né? Porque às vezes a gente fica tentando, mas como Ele pode ser bom se... E se isso, né? Se a guerra, se tem fome, se uma pessoa passou por isso, perdeu um ente querido. Por que o homem mau que foi assaltar um banco e ele era sanguinário e num tiroteio ele escapou e ele tá bem? E por que um pai de família que era bom esposo, um bom marido, um servo de Deus, por que ele teve uma doença e todo mundo orou, a igreja se moveu, a nação toda orou e ele faleceu? Será que Deus é bom mesmo? Por que existe essa medida? E aí a gente já entra num loop eterno de tentar compreender o que não é compreensível. Isso, e que não muda Deus, né? Não muda. E aí uma coisa, até ontem eu ministrei, o que nos deve causar um grande consolo é o fato de Ele ser um juiz reto e perfeito. E que ainda irá julgar todas as coisas. Então, quando a gente pega uma situação como essa, né? Por exemplo, uma realidade que é muito palpável para nós, né? Um político corrupto, né? Eu recebi aqui o Delanol, que trabalhava com isso, ele falou, Douglas, de trabalhar anos sendo ameaçado de morte para levantar todas as evidências que o cara tava fazendo coisas erradas e roubando milhões e indiretamente matando pessoas, e ninguém dessas pessoas estão na cadeia. Então pode gerar em nós que é injustiça e tal, mas assim, o que conforta é fica em paz. Tudo será julgado. Nada vai passar diante dele. Ele é o perfeito juiz. Não é o nosso papel conseguir aplicar a perfeita justiça. Ele vai aplicar. Então, ninguém vai passar impune diante dele. E tudo é uma ótica. Eu costumo falar que a vontade de Deus, os planos de Deus, ele é semelhante a uma peça de tapeçaria. Sabe aqueles tapetes bonitos, antigos? Quando você olha do lado certo, é uma obra de arte. Mas se você vira do avesso, é totalmente uma bagunça de linha, de emaranhado, de cores. Não faz sentido, é uma bagunça. Então eu começo a entender que muitas coisas, muitas situações que eu vivi, experiências que eu vivi, eu tava enxergando do lado avesso, sabe? Da minha ótica limitada, de achar que isso não faz sentido. Será que um Deus bom faria isso? Mas nós estamos chegando pela ótica limitada, de enxergar só aquilo. Quando você alinha sua ótica com as verdades inegociáveis da palavra de Deus, que Ele é um Deus bom, que Ele é fiel, que Ele é imutável, que Ele nunca errou. Então, quando você começa a entender, enxergar isso, é como se você pegasse toda a situação que você está enfrentando, difícil, e virasse para uma outra ótica. Então, por exemplo, os abortos que eu sofri, eu poderia ter ficado rancorosa ou amargurada, mas quando eu virava do lado certo, eu entendia: o Senhor está gerando em nós um testemunho. O Senhor está fazendo algo que não diz respeito só a mim, mas algo que Ele quer fazer através da nossa história. De repente, é um testemunho que vai trazer esperança para outra pessoa. E se um dia eu sentar do lado de uma mulher que está passando pela mesma dor e eu poder edificar a vida dela com uma frase que o Senhor me deu no pior período da minha vida, então eu entendo que não é sobre mim. É muito egoísta a gente achar que é o meu processo. Por que Deus faz isso comigo? Deus não faz algo com você ou para você. Ele está fazendo algo em todos nós. Nós fazemos parte de um grande plano que Ele está fazendo. Nós somos uma peça daquilo tudo. Então, se você achar e olhar só com a sua ótica, para a sua vida, para a sua situação, não vai fazer sentido. Mas se você ampliar a sua visão e entender, o Senhor está fazendo algo que vai além da minha história, vai além da minha questão de ter filhos ou não. Quando a gente teve uma gestação, a gente perdeu uma gestação também, né? Nosso caso, processo diferente, né? A gente já tem 2 filhos e aí foi na terceira gestação, né? Foi em 2021, né? A Val ficou grávida e tal, e aí a gente perdeu no final do ano.
E eu lembro quando que eu tinha postado que eu voltava grávida, então te postou da perda, né? Sim. E aí eu lembro que o pastor Paulo Borges me ligou. E duas coisas que ele me falou nesses períodos, assim. A primeira coisa que ele falou nessa ligação, ele falou assim: Douglas, o que você não pode perder de vista é que vocês estavam gestando uma criança, mas Deus está gestando vocês, né? Então ele disse assim: o Isaac demorou 9 meses, a gestação do Isaac, mas a gestação do Abraão e da Sara demorou anos e anos e anos. Então Deus, na infertilidade deles, estava gestando eles, entendeu? E de cada tentativa, em cada mês frustrado, Deus estava gestando eles, desse homem, dessa mulher que ele estava formando. Então tinha que nascer esse pai Abraão, tinha que nascer essa mãe Sara, antes de nascer esse Isaac, né? Então é claramente o que Deus foi fazendo na vida de vocês também, né? Deus estava gestando vocês. E é difícil aceitar esse útero de Deus, né? Esse lugar escuro, né? Esse lugar apertado, esse lugar de que Deus está nos gerando naquilo que Ele quer para essa obra. E aí a segunda coisa que ele me falou, e tem tudo a ver com o que você está dizendo, ele fala assim para mim, e até pelo período que o Val passou de depressão e tudo isso, ele falou assim: esse é o desafio do ministério profético, porque Deus faz você passar por dentro daquilo que Ele quer que você ministre. Porque Ele não forma pregadores, né? Ele forma testemunhas. Então é você olhar no olho de uma mãe e falar: eu também, né? Eu consigo chegar para uma mãe, teoricamente, falar: oh, poxa, mas a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Mas se você sentar com uma mãe, é outra coisa. Ou com uma tentante, né? É outra coisa. Porque você vai poder falar: eu sei o que você está passando. E essa é a parada de Jesus, né? E por que Ele veio? Ele podia descer das nuvens e já pousar ali na cruz, matar, né? Morrer para os nossos pecados. Ele veio e em tudo foi tentado, porque nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas dores. Ele é um Deus que pode falar: eu também. Ah, fui rejeitado. Eu também. Ah, mas eu também. Ele pode dizer isso, né? E é o poder que Deus está dando para vocês, né? É verdade. É muito forte isso, sabe? Então, quando você enxerga com essa ótica, você começa a ver que, na verdade, é um privilégio você passar por essas coisas, sabe? É um privilégio você ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu senti isso também como um cuidado de Deus. Às vezes, quando você olha com a ótica errada, você não entende. Mas quando a nossa ótica tá alinhada e você pede o Espírito Santo para ele te guiar e te mostrar o que você não tá enxergando, as coisas começam a fazer muito sentido. Quando eu olho hoje para o tipo de mentalidade que nós temos como pais, eu vejo que foi um cuidado que Deus teve com o nosso filho, de nos dar pais melhores, porque realmente Deus nos gerou no coração dele, Ele nos gerou como pais mais maduros, com pais mais resolvidos. O Senhor tratou nossos traumas antes de nos entregar como pais de Efraim. Então, parece que o Senhor realmente ele estava fazendo isso. Ele estava cuidando de nós para que a gente fosse o tipo de pai que a gente é hoje, sabe? E era um cuidado. Quando eu falava, meus filhos jamais vão ser filhos de pastores, não era com maldade que eu falava. Era tipo assim, eu quero proteger o meu filho dos traumas que eu vivi. Só que o que é que o Senhor faz? Ele não faz, tá? Você quer proteger os seus filhos dos traumas que você viveu? E tá, então foge disso aqui. Não. Ele fala: eu vou curar você, então não vai haver mais trauma. Então aí sim os seus filhos não vão viver os traumas que você viveu e não queria que eles vivessem. Então, a forma como Deus faz é maravilhosa, é poderosa. Ele não faz uma coisa só. Ele é um grande arquiteto, sabe? Ele tá aqui e tem um instrumento aqui e o outro ali. E tudo aquilo forma uma coisa maravilhosa. E se você tá olhando só um instrumento parado, parece que ele não tem hora que ele para. Aí tem hora que ele vem, aí ele aumenta. Mas quando ele tá dentro da orquestra, faz sentido o que tá acontecendo, sabe? Faz sentido a vez que ele fala, a vez que ele silencia, o instrumento sobe um tom, baixa o tom. Então o Senhor, ele é um grande arquiteto que ele tá fazendo ali, um grande maestro que tá nos guiando. E isso é maravilhoso, saber que ele cuida, sabe? E você disse isso, né? Então, você percebia que Deus estava fazendo algo em vocês, né?
pra usar vocês, né? Sim. É muito parecido com Lázaro, assim, né? De ele falar assim, esse é meu amigo, então esse aí eu vou deixar morrer. Fala que quando ele sabe que Lázaro tá doente, ele fica mais 2 dias onde ele tá. Exato. Tipo assim, então tá tudo certo. Porque Eu amo você ele, pensa então… é o filho ou é a filha do centurião lá. Ele levanta a mão, dá uma palavra, é curado lá. Lá de Ele não precisa distância. nem ir, na verdade. Então ele poderia, né, falar, Senhor, Lázaro, seja curado. Acabou. Né? Em meu nome. Isso. Acabou. Aonde você estiver. Acabou. Ia ser curado na hora. Ele deixa Lázaro morrer. Até tem uma frase, né? Ai, esqueci de quem que é. Que ela fala assim, Senhor, se é assim que trato seus amigos, não me assusta que tenham tão poucos. É verdade. Porque essa é a real, né? Você pensar assim, ó, por exemplo, você tá no seu carro lá, voltando de uma viagem, 3 horas da manhã, fura um pneu. Você tá chegando na sua cidade, fura o pneu. Pra quem que você liga? Pro melhor amigo. Não é pra um desconhecido. É isso. Você liga o melhor amigo. Ou seja, quem a gente tá disposto a incomodar? Melhores amigos. Então, eu acho que essa é a grande pergunta de Deus. Posso te incomodar? Qual é o nível da nossa amizade Muito forte. que eu possa te incomodar? Entendeu? Pra quê? Porque Lázaro, depois que Lázaro ressuscitou, a palavra se espalhou de um nível. Pessoas vinham de todas as partes pra ver Lázaro. Porque Lázaro era uma pregação. Ele começa a viajar com Jesus, aquele último período, e na verdade foi o motivo. Nós temos que matar ele, Jesus, porque não dá mais. Entendeu? Então, Lázaro era o final do cumprimento do que Deus queria fazer. E a minha pergunta é a seguinte: você compartilhou todo esse processo na internet, né? Como é que foi isso, assim, tipo, ter uma comunidade inteira, né, que é extremamente engajada com você, acompanhando tudo isso, e como é que foi, assim? Foi muito… Você faria algo diferente? Ou não, você faria exatamente assim como você fez? Como é que foi? Eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que foi muito arriscado, assim, sabe? Porque a gente tava contando um milagre antes do milagre. Sabe? A gente tava construindo um testemunho sem saber no que ia dar testemunho. Então, assim, hoje é bonito. Escreve um livro sobre isso, né? Faz uma mensagem sobre isso, porque as pessoas estão ouvindo a situação. É como Marta e Maria estão ali diante de Jesus e falam, se o Senhor tivesse chegado antes, nada disso teria acontecido. Então, no meio do caminho, antes de chegar ao milagre, é desconfortável. Então, muitos questionamentos foram levantados. Então, muitas pessoas, às vezes, ficavam trazendo situações, por que a gente não engravidava. Então, abria margem para muitas opiniões e muitas falas. Então, geralmente, o que acontece quando as pessoas estão passando por um processo difícil é que elas falam assim, primeiro a gente passa esse processo, depois a gente fala sobre ele. Mas a direção que nós tínhamos de Deus era, fala sobre isso. Porque como se Jesus incomoda os amigos, ele estava considerando a gente amigo dele. Então eu falo, foi um privilégio. Porque o Senhor falava pra gente, assim… Eu sentia muito um direcionamento de compartilhar algo que até então não via muito na internet. Eu raramente vinha e via pessoas, mulheres que perderam um bebê, falar sobre isso. É tanto que quando eu comecei a falar sobre isso, várias amigas próximas a mim chegavam e falavam, olha, eu já passei por isso também, eu já sofri isso. Mas existia todo um medo de compartilhar, um medo de abrir uma coisa que é muito dolorosa. Mas, na verdade, eu estava lembrando recentemente, conversando com uma amiga minha, Marcela, que também perdeu um bebê antes de ter o bebezinho dela agora, a Serena, a Marcela Thaís. E a gente conversando, depois de todo esse processo doloroso que ela acompanhou de perto, eu falei assim, sabe o que é engraçado? Que eu tava lembrando que eu tinha falado pra Deus que se Ele quisesse usar a minha vida pra alguma coisa assim, alguma doença, alguma enfermidade, se Ele quisesse usar a nossa vida como um testemunho pra alguma coisa que eu não tinha medo, que Ele podia usar. Só que eu não tinha ideia que era isso. E a Marcela falou, ai, que loucura fazer uma oração dessa. Para de fazer essas orações. Que oração sem sentido, para com isso. Olha, qual que você foi orar? Meu Deus. Aí eu falava, não, é porque eu imaginava. É que o Senhor, Ele escolhe pessoas pra falar, pra dar uma mensagem, às vezes, pra igreja, alguma coisa. Eu pensei depois, que loucura, por que eu pedi isso? Não tem loucura, não tinha nada pra fazer. Não tinha acessado doramas ainda pra ocupar minha mente. Eu fui fazer uma oração dessa, que absurdo. Mas depois eu fiquei entendendo, sabe? Que talvez eu não entendi o que eu tava falando, né? Mas eu sempre tive meu coração muito no Senhor, de saber que eu acho que eu nunca tive dúvida de tudo que eu passei. Eu nunca tive dúvida que Deus era bom. Então, às vezes, eu sempre ficava
procurando um porquê lá no final, sabe? Eu dizia assim, eu não tô entendendo, mas ele sabe o que ele tá fazendo. E se ele é um Deus bom, e se a palavra de Deus fala tudo que ele já fez, não tem como tá errado no final. Algumas pessoas já me perguntaram, você tinha certeza que você ia ser mãe? Quando você ficava falando, perdi um aborto, outro, mas sempre falando que Deus era bom. E Jeremias 29:11, porque os planos de Deus são bons. Você tinha certeza que você ia ser mãe? Eu digo, não tinha certeza que eu ia ser mãe. Eu não tinha certeza se eu ia gerar um bebê que ia vir para os nossos braços. Eu não tinha certeza se nós íamos, de repente, ter um orfanato, que era um desejo do nosso coração, ainda é, de cuidar de crianças que não tinham pais ou mãe. Então eu não sabia, mas eu tinha um senso de maternidade muito forte no meu coração. Eu não sabia o que é que nós iríamos gerar, se era crianças no nosso coração, se eram projetos no nosso coração, se era uma criança no meu ventre, mas eu sentia que nós iríamos gerar alguma coisa. E aí no final eu entendi que nós estávamos gerando um testemunho. E nem sempre o testemunho, ele tem um final que a gente espera, mas o testemunho, o fim dele é glorificar o Senhor. Então existem muitas pessoas que elas oraram a Deus por um processo onde elas pediram para Deus curar alguém que não foi curado, mas aquela pessoa, a história dela, a forma como aconteceu, gerou um testemunho. Não gerou um final feliz, mas gerou um testemunho. Foi o exemplo, por exemplo, do meu sogro. Meu sogro foi um homem muito íntegro, um homem de Deus, um homem de uma mulher só, um homem que, meu Deus, como ele foi um exemplo para nós, sabe? Um homem muito simples. Era tesoureiro da Assembleia de Deus, do interior do Ceará, mas muito fiel a Deus. E quando ele teve um infarto e foi para a UTI, nós tínhamos muita convicção que ele ia sair de lá, ia ser um testemunho muito poderoso do que Deus estava fazendo na vida dele. Só que Deus não quis assim. O plano de Deus foi levar ele. E quando nós estávamos no velório, parecia que tinha morrido assim, uma pessoa super influente, o prefeito da cidade. E as histórias iam surgindo, os testemunhos, as pessoas falando, nossa, seu Chico foi um homem tão correto. Nossa, um dia na pandemia, ele nem sabia quem nós éramos, mas ele chegava e falou, olha, eu vou dar a cesta básica para você todos os dias, se precisar. Então, minha sogra começou a ver que eles sempre estavam passando aperto financeiro, apesar de ganhar bem. Mas quando ela foi ver, na verdade, eles viviam com a metade do que eles ganhavam, porque a outra metade, o meu sogro, sem sequer falar para ela, ele estava sempre cuidando de pessoas. E então o testemunho que foi gerado na vida dele não foi um testemunho de alguém que passou por uma enfermidade, saiu da UTI com a linda história de o Senhor curou e restaurou e ressuscitou, não, mas foi um testemunho de um homem íntegro que enquanto ele viveu, ele honrou e glorificou o Senhor. Então, gerar um testemunho não é gerar um final feliz, não é gerar um conto de fadas, mas é gerar uma vida que glorifica ao Senhor. Sim, muito bom. E assim, e nesse processo, você postando e tal, tinha algum tipo de comentário, de interação que te feria? Amiga, a gente via muita coisa assim. Como é que era? No começo, quando nós éramos tentantes, uma vez uma mulher falou assim, eu coleciono canecas, né? Eu gosto muito de café, então sempre que a gente viaja pra algum lugar, a gente... eu lembro, na sua casa, na sua casa. A gente bota as prateleiras com várias canecas de vários países, de várias cidades. Inclusive tá faltando uma daqui, viu? Até já pode mandar pra minha coleção. Que indireta, né? Guarda isso aqui, tá? Depois que ela sair, porque vai que ela leva. Vai que eu boto aqui na minha bolsa. Essa aqui a gente não tem. Vou arrumar uma pra você. Uma de Bragança. Não, mas tem uma amarela. Arruma pra ela uma amarela depois. Bem, pronto. Vai destacar lá. Mas aí a gente coleciona caneca. E nessa época nós éramos tentantes. Uma mulher uma vez falou assim, vocês não engravidam porque vocês têm um altar na casa de vocês. Um altar, o Deus do café. Você tá brincando? Não, juro por Deus, juro. Aí eu fiquei assim, mas gente, que loucura, que loucura. Sempre tinha umas pessoas assim, acho que a parte difícil de compartilhar um processo difícil é abrir margem para muitas pessoas acharem que são boca de Deus. Na verdade, elas estão falando do próprio coração dela. Então, teve coisas cômicas que a gente ouvia como essa, mas existiam coisas assim que eram... Teve outra situação cômica também, que foi uma mulher um dia mandou uma mensagem pro Samuel. E nós brincamos muito na internet, criamos um personagem que o Carlos Samuel, né? Que é tipo a dura vida de Carlos Samuel. Que era como se fosse uma novela mexicana, sabe? Que tinha Marimar e tinha um Carlos Daniel. Então a gente brincava, sempre que acontecia uma coisa engraçada ou trágica, a gente falava, a dura vida de Carlos Samuel. E aí um dia uma mulher, uma profeta de Deus, chegou no Instagram e falou pro Samuel assim... Pro Samuel. Pro Samuel. Mandou uma mensagem assim, eis que eu te digo
Carlos Samuel. Que você vai ter um filho e ele não se chamará Carlos Samuel Júnior. Ele vai se chamar Carlos Samuel Filho. Aí eu e o Samuel olhamos assim pro outro e falamos, meu Deus, da onde que ela tirou esse Carlos Samuel? Tipo, Deus usou ela e nem o nome certo falou ali. Aí aconteciam umas coisas assim meio loucas. Interessante, né? E eu puxei esse assunto assim, até pra todo mundo que tá aqui com a gente, né, nos ouvindo hoje, saber, porque a gente tá online e a gente tá interagindo com as pessoas, e eu acho que tem uma parada que a gente esquece, tem um ser humano do outro lado, né? É verdade. Ainda mais quando a gente tá lidando com uma figura pública ali, né? Uma pessoa. Parece que assim, tem 1.000 seguidores? Não, é um ser humano. 5.000 já tá deixando de ser humano. 10.000 tá deixando de ser humano. Você tem 1 milhão de seguidor, é uma coisa ali, é uma inteligência artificial que eu tô lidando e eu posso falar o que eu quiser. Né? Não, mas acho que nem vão ler meu comentário. E, cara, e as pessoas saem ferindo e tratando de longe, assim. Então, a gente tomar esse cuidado, né? E principalmente que as pessoas estão tentando engravidar, não estão conseguindo. A gente ir gerando essa sensibilidade, porque todo mundo conta essas atrocidades que o pessoal fica mandando, né? Sempre tem. Quando a gente... Teve um período que nós queríamos muito fazer... Uma inseminação, né, artificial. E nós estávamos todos programando para fazer. Tínhamos amigos nossos que também já tinham feito. Comecei a seguir, inclusive, um pastor que é médico e ele trabalha com isso. E ele falava muito sobre isso. E quando eu comecei a abrir sobre essa questão na internet, eu lembro que eu vi um comentário bem doloroso, assim, de uma mulher que falou assim: você não tá vendo que você tá forçando o sim de Deus? Você não tá vendo que Deus não quer que você tenha filhos? Porque você não aceita a vontade de Deus? E, na verdade, não é que nós estamos forçando o sim de Deus. Porque, inclusive, o médico que era pastor e que acompanhava, que falava sobre isso, ele dizia: gente, olha, a medicina faz tudo o que pode, mas quem dá o sopro de vida é Deus. Então, quantas pessoas elas fazem tudo que está ao alcance delas e elas não conseguem gerar? Quantas pessoas não fazem nada, tem uma doença que a medicina fala, você jamais vai ter filho, ela não faz nada e ela gera. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem que a medicina, ela é a graça comum de Deus dada aos homens para que a gente também possa viver milagres em vertentes diferentes. Então, quando Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu, ele se referia a muita coisa. Jesus, ele carregava o Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi para o deserto levado pelo Espírito Santo. Mas quando ele foi para o Pai, o Espírito Santo veio para todos nós. Então, agora não era só um homem, meio Deus, totalmente Deus ali. Agora todos nós carregamos o Espírito Santo. Então, também a medicina, o fato de você pegar um avião e ir pregar para outros lugares, já é fazer coisas maiores que Jesus estava fazendo, que ele ficava anos numa estrada, de uma cidade para outra. E a medicina, quando você entende que ela se curva a Deus, porque o homem só descobriria essas coisas se fosse Deus dando a graça a ele. Quando a gente entende isso, a gente para de sofrer por coisas, por respostas que já estão aqui. Sim. Então, é o mesmo entendimento para pessoas que às vezes estão com uma doença, uma enfermidade na mente, uma depressão, e elas falam que não vão tomar medicação, que elas não vão tomar um remédio, porque elas acham que isso é não ter fé. Elas acham que se elas aceitam um tratamento e elas tomam aquela medicação, ou de repente recorre a um profissional terapêutico, elas estão renegando a mão de Deus, isso o poder de Deus. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque assim, a depressão já é comprovado que é um problema também químico. Exatamente, é uma invalidez do cérebro. O seu cérebro, que é um órgão do seu corpo, tá com problema para produzir certas coisas que tá fazendo você sentir essa depressão de ânimo, né? E aí a pessoa fala, não, falta de fé, eu não vou tomar. Aí se ela tá com uma gastrite... Dor de cabeça, vamos menos aqui. Uma dor de cabeça. Aí ela fala, não, aqui tá certo, tomar. Mas é um o órgão, o estômago tá com problema, você toma um remédio, sua perna tá com problema, você toma... Entendeu? Agora, seu cérebro tá com problema, é pecado, então é doideira, né? É muito doideira, estigmatiza, fala que não, isso aí é negar que Deus... Exatamente, uma coisa que eu falava muito pras pessoas, às vezes as pessoas são muito carrascas, muito cruéis com algumas pessoas que estão passando por tratamentos, até mesmo tentantes. Então você condenar uma mulher que está indo para uma fertilização in vitro, ela está recorrendo à medicina para um tratamento de uma enfermidade que ela tem, ela ou o marido tem, mas quando uma pessoa descobre um câncer, por exemplo, tá tudo bem procurar a medicina, tá tudo bem ela fazer uma rádio, a químio, tudo certo. E ainda assim, a última palavra vem de Deus. Mas se a mulher procura uma
fertilização, então não, ela já tá forçando o sim de Deus. E agora, esse comentário que te mandou, né? Tipo assim, você tá forçando o sim de Deus e tal. Eu até entendo o que a pessoa está dizendo e tal. Acho extremamente insensível. Até entendo. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tinha que refletir é o seguinte. Que esse nível de verdade e confronto tem que ser feito com as pessoas que estão acompanhando a vida como um todo e que você ama profundamente. O que eu acho que o pessoal tá perdendo noção é de tipo assim, essa distância que nós temos, porque a gente só tá se relacionando na rede social, não me dá o direito de falar certas coisas. E o que eu acho muito doido é que com as pessoas de perto, que estão ali do nosso lado, muitas vezes a gente tá deixando de confrontar. Então a gente não fala a verdade pra essa pessoa aqui, que a gente deveria, porque ela tá aqui do nosso lado, é nosso irmão em Cristo, que a gente tá convivendo, e aí a gente quer falar a verdade no post da pessoa que mora nos Estados Unidos, entendeu? Só que é muito injusto porque eu não tô vendo todo o contexto, eu não tô vendo tudo que tá acontecendo pra eu poder chegar junto, entendeu? E falar, cara, você tá... isso aí é idolatria, você tá idolatrando um filho. Pode ser, podia estar acontecendo. Mas precisa ser de alguém que te ama, que tá próximo de você, dentro da sua casa e vendo que você tá fazendo isso. Aí vem com o confronto, entendeu? Mas aí alguém que viu um post, aí pega e plum, manda, né, uma verdade ali. E isso é crueldade, né? Pra mim, a verdade, eu só ganho o direito de falar a verdade com quem eu amo profundamente. Esse amor profundo me dá um passe pra falar uma verdade que pode ser dura, né? Então, se eu falo a verdade ali sem amor, é crueldade, é só um machucado, né? É semelhante, exatamente, é um machucado. É semelhante à pessoa que fala assim, não, é porque eu tenho uma crítica construtiva pra te dar. Aí eu fico imaginando, qual é o primeiro critério pra você dar uma crítica construtiva? Proximidade. Afinal de contas, você nunca viu um pedreiro construir nada à distância. Ele não fica jogando aqui o tijolo, daqui a pouco ele joga o cimento. Não, ele estica a mão, ele acessa aquela parede, aquele alicerce, tá tudo ali ao alcance da mão dele. Então, o primeiro critério para você dar uma crítica construtiva, se realmente você quer construir algo, é ter proximidade. Às vezes as pessoas querem construir algo e elas não têm nem proximidade, nem acesso para falar, elas não conhecem, elas não estão vendo de perto, sabe? Então elas acabam machucando porque elas estão arremessando tijolo, a opinião delas à distância. Ela fala, não, mas eu tô construindo, mas não tá construindo nada. Porque ela não tem o primeiro critério, ela não tem um acesso ao coração daquela pessoa. Porque dentro disso que você tá falando, são duas coisas, né? Pelo menos a regra que eu uso pra mim, né? Primeiro, me pediram. Me pediram a crítica construtiva. Quando a pessoa chega e fala, cara, me dá um feedback. Então, pô, legal. Então, uma primeira coisa. Segundo eu tô disposto a ajudar. Né? Cara, não tá legal tal coisa. Mas se você quiser, eu ponho a mão com você nisso. Entendeu? Mas aí é isso. De longe, primeiro, não te pediram sua opinião. E segundo, você não vai fazer nada. Você vai largar a bomba e ir embora, cara. É muito ruim. O não pedir opinião é semelhante, usando o mesmo exemplo, você começar a reformar a calçada de alguém que você nem conhece. Exato. A pessoa fala, mas quem disse que eu não gostava da minha calçada? Deixa o cara lá torta. Cara, deixa aqui. Não, porque ela tá ruim, essa cor é ruim, vamos dar um jeito aqui, vamos construir algo melhor. E você nem conhece a pessoa, o dono da casa. E eu vejo que Deus, ele tem essa sensibilidade de quando que você dá conta de ir lidando com cada coisa. Então, às vezes, a pessoa vai olhar e falar assim, cara, mas você precisa lidar com isso. Mas Deus tá falando, não, peraí, que eu já tô lidando com esse outro negócio aqui. Para depois nós ir pra isso aqui, pra chegar nisso daí, né? Então, sim, tem coisas tão bem óbvias na vida das pessoas, mas tem a estrutura pra pessoa aguentar lidar com aquilo ali. E vai chegando o tempo de Deus, cada coisa, né? Agora, como é que foi, então, o milagre em si, né? A gente falou aqui de todo esse período tentante, as perdas e tal. Mas como é que foi esse processo dessa última gestação? Foi exatamente como eu te falei no começo. Quando eu tive aquele processo, aquela experiência com Deus, que eu senti que Ele estava mexendo em coisas podres no meu coração. Naquele momento, foi muito poderoso. E sabe, naquele mesmo ano, nós havíamos recebido uma palavra numa casa de oração.
E foi muito… Eu sou muito desconfiada. A gente que tá em igreja há muito tempo, a gente é muito desconfiada. Principalmente se você expõe a sua vida na internet, né? Então as pessoas sabem que você tá tentando engravidar. Então foi um período de muitas profetadas. As pessoas vinham, botavam a mão no ventre, oravam, declaravam. E, enfim… E não era uma coisa que me feria, porque eu sabia que a pessoa estava lá com boas intenções. Mas eu estava sempre filtrando o que estava sendo dito. Mas nessa sala de oração, era em outro país. As pessoas que estavam ali para orar por mim, elas nem falavam meu idioma. Falavam em inglês. E eu fui sem aliança, porque eu tinha esquecido a aliança em casa, na casa dos amigos que nós estávamos. E quando eu cheguei lá, era um homem e uma mulher, uma mulher oriental, um homem barbudão. E eles perguntaram, eu estava com uma amiga brasileira e ela estava traduzindo a conversa. E eles perguntaram se tinha algum motivo que eu queria oração. E eu não falei que era filhos. Eu só falei assim, não, eu só quero ouvir o Senhor. E assim que ela abriu a boca, ela começou a falar de filhos. Ela não falou de perda de abortos, mas ela começou a falar de filhos. Eu até fiquei pensando, eu nem falei que era casada, eu não tô com aliança. Eles não me conhecem, porque eu nunca vi eles na minha vida, eles nem falam português, eles não sabem quem eu sou, mas eles foram muito certeiros. E as palavras que foram ditas, eu nem tava entendendo tudo, porque era inglês, mas eu tava gravando. Quando eu cheguei, eu só sei que eu chorei muito, porque eu senti a presença de Deus muito forte. E quando eu cheguei em casa, eu pedi para essa amiga, para ela traduzir, ela pegar o áudio, ela transcrever e me traduzir. Quando eu li, a mulher tinha citado até o versículo que eu tinha lido no meu devocional daquela manhã. Meu Deus. Que era a 1 Reis, falando a respeito de Elias. E eu, meu Deus do céu, ela citou o versículo que eu li hoje de manhã no meu devocional. E, sabe, Deus não vai deixando dúvidas. E aquela palavra que foi liberada sobre nós naquele dia, anos depois, a gente vê a concretização dele quando nós recebemos nosso sim, o nosso teste positivo ali do Efraim. E, inclusive, perto dessa experiência da sala de oração, nós fomos na casa da Tamires Garcia, que até veio aqui recentemente. E a Tamires, com muita ousadia, a gente compartilhou para ela o nosso processo, e a gente falou que nós estávamos planejando fazer um tratamento de inseminação. E ela falou assim, olha, eu sinto que Deus tem outros caminhos para vocês. Eu não sei o que é, mas daqui a 1 ano, ela deu até uma data, falou assim, daqui a 1 ano, Deus vai surpreender vocês. E era o período que Efraim nasceu, foi exatamente dentro daquele 1 ano que ela falou. Eu mandei mensagem para ela, vejo que é esse profeta. E então, assim, o milagre, ele tem muitas camadas, ele tem muitas vertentes, mas foi muito poderoso quando a gente viu que Deus estava alinhando tudo. Ele primeiro tratou nossos traumas, tratou as minhas feridas, nos preparou para ser pais melhores para Efraim. Quando Efraim veio, finalmente foi, sabe assim, foi a chave de ouro mesmo, no sentido de não simplesmente do Efraim ser um troféu ou um ídolo ou algo assim, mas foi da bondade de Deus, sabe? De entender que Deus sabia o que ele estava fazendo e os nossos outros filhos estão com ele. E até mesmo, recentemente, o Samuel estava conversando com um pastor amigo e o Samuel falou assim, muito entristecido, né? Cara, eu fico triste às vezes porque o meu pai não conheceu o Efraim. O meu pai faleceu antes de conhecer o Efraim. E aí esse amigo falou pro Samuel, mas ele conheceu os outros, né? Uau, Eles estão no mesmo lugar. E ali a gente já ficou emocionado, sabe? E é isso, quando a gente vai ajustando a nossa ótica, sabe? A gente vai entendendo que tudo que Deus faz é maravilhoso. A bondade dele, sabe? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E como é que foi esses primeiros meses da gravidez, né? Porque para alguém que perdeu 3, né? E sempre ali os 3 foram no primeiro trimestre ali, né? Foi. Como é que foi, assim, o romper a barreira desses primeiros meses, né? Porque, de novo, você fica nessa dúvida, né? Vai vingar, vai, né, permanecer, né? Foi um período bem difícil para mim, pro Samuel. Ele teve várias situações assim de gatilhos mesmo, né? Então, assim, toda consulta, toda ultrassom passava um filme pela cabeça, porque era nas ultrassons que a gente tinha as notícias ruins, sabe? Então, muitas ultrassons, o Samuel não queria ir. Ele falava, amor, não sei se eu tô bem pra ir, eu tô ansioso. E aí eu lembro que não era fácil. Toda ultrassom, todo o exame que a gente fazia era sempre o coração apertado. E você não podia faltar, né? Alguém tinha que ir, né? Não fazia a domicílio ainda. Dava falando, dá o Samuel no seu lugar. Não inventaram ainda uma inteligência Samuel tá aqui no estúdio agora. Então, assim, como era difícil aquele momento, sabe? Assim, mas
quando os meses iam passando, a gente também fez uso de uma medicação que até então nós nunca tínhamos feito, que era a Clexane, que é uma injeção para trombofilia. Que até então eu já tinha feito exames para detectar trombofilia e eu não tinha trombofilia. É como se eu tivesse um tipo raro de trombofilia que não é detectada nos exames. Então, eu nunca achei que tinha, porque nenhum exame para trombofilia dizia que eu não tinha. Mas a gente fez aquele uso da medicação. Todo dia eu tomava aquela injeção na barriga. Todo dia uma injeção? Todo dia uma injeção. E toda vez que eu engravidar, eu vou ter que tomar essa injeção. E mulheres que lutam contra a trombofilia, tem mulheres que tomam 2 injeções por dia. Uau. E todo dia você toma aquela injeção. Pra você quem gosta de injeção aí. Pra você que sonha em ser mãe. Aí é mais um romper. Mas foi muito… E foi de risco, assim? Você teve que ficar um repouso bem… Fiquei de repouso, tive um alto risco de pré-eclâmpsia, então assim, foi uma gravidez bem de repouso, mas eu sou caseira, então eu vi até a bondade de Deus, eu digo assim, Deus tá me dando férias, obrigado, Senhor, eu tô aqui no sofá. Eu falo pro meu marido, eu tô de repouso, o médico falou, gravidez aqui complicada. Pega pra mim. Pega lá pra mim uma água aqui do lado, pega aqui pra mim água. Tá na minha boca. Não posso mexer os braços. Eu sempre vi, assim, o lado bom de tudo, sabe? Eu digo, Deus tá fazendo, Deus tá cuidando, vamos viver um milagre, vai ser bom. Mas eu acho que mais difícil que a gravidez foi o período da depressão mesmo, sabe? Foi um período, assim, que Isso antes, né? Meio que junto. Junto? Eu tava em tratamento da depressão quando eu engravidei. Eu tive que mudar a medicação, porque até então eu tomava uma que não era liberada. Então, recebi uma nova medicação, que era liberada para gravidez. Então, eu já senti um pouco aí a alteração da medicação. E porque toda grávida, quando ela tá aquele período de… Assim que o bebê nasce, vem o puerpério e vem a grande chance de você ter uma depressão pós-parto. Então, o profissional que me acompanhava, ele já falava que, olha, é arriscado. Não vamos tirar a medicação de você, porque você pode voltar com uma depressão pós-parto muito pesada. Então, a gente fala… Quando a gente é mãe, a gente tem medo de tudo pro bebê, né? Você nem come tão bem, mas você começa a comer bem pro bebê ser alimentado, pra cuidar do bebê. Você começa a fazer de tudo a medicação. Se você esquecer a medicação, agora você não esquece. Todo aquele cuidado que você tem pro bebê. Então, eu tinha medo disso. Eu tinha medo da gravidez num período de depressão. Daquela medicação chegar pro bebê, como faria, sabe? Mas Deus cuidou de tudo. O Efraim veio muito saudável. Ele é um bebê muito tranquilo, um bebê abençoado. E a mãe, ela tem medo de falhar. Ela tem medo de qualquer dano, qualquer doença, qualquer efeito colateral que vai pro bebê. Mas é impressionante, porque… O Senhor dá uma graça, assim, sobrenatural. É Ele que faz, é Ele que protege, é Ele que tá tecendo aquele bebê no ventre. Então, eu tinha esse medo. E muitas mulheres que enfrentavam a depressão, elas tinham o desejo de ser mãe, mas aquele desejo de ser mãe também andava lado a lado com o medo do que a medicação ia fazer, porque na depressão você não consegue cuidar nem de você. Então, aquele sentimento de, se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar de um bebê? Como é que eu vou cuidar de uma outra pessoa? Eu não vou conseguir. Então, tinha muito aquele medo da incapacidade de não estar bem pro bebê, sabe? Então, era um medo muito real que eu tinha. Mas no meu período de puerpério, Deus falou muito poderosamente comigo em várias coisas. Você chegou a ter uma depressão pós-parto? Não tive uma depressão pós-parto. Tive outros dilemas de gravidez, de adaptação, mas não foi uma depressão pós-parto. Eu fiquei com alguns conflitos, assim. Acho que toda mãe deve ter isso, eu não sei, sabe? Mas às vezes eu tava segurando esse Efraim de madrugada. E aí eu ficava aquele senso de, meu Deus, depende de mim, sabe? Esse bebezinho, o que eu faço com ele? E aí várias vezes eu me deparava com aquele amor tão forte, eu começava a chorar. É impressionante como na maternidade a gente tem uma visão do amor de Deus sobrenatural. E eu pensava assim, várias vezes eu fui ministrada por Deus ali no quarto escurinho, segurando meu bebê, fazendo ele dormir. E o Espírito Santo falava tão forte no meu coração. Várias vezes eu olhava para aquele bebê e falava, meu Deus, eu amo tanto esse bebê. Se alguém fizer qualquer coisa com ele, eu sou capaz de matar. Meu Deus, me perdoa. Como que eu vou lidar com isso? Se eu não posso matar alguém, mas eu sou capaz de matar uma pessoa que tocar no meu bebê, sabe? Esse sentimento. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, esse amor que eu tô sentindo é um amor que me faria matar alguém que fizesse mal pro meu filho. E aí eu me deparo com o amor de Deus que entregou o próprio filho dele por pessoas ruins e más. Então,
como isso me constrangia, sabe? Meu Deus do céu, o Senhor ama tanto o seu filho e o Senhor enviou ele para pessoas que não mereciam. É o caminho contrário do que nós faríamos, sabe? Então, eu comecei a ter uma perspectiva do amor de Deus que me constrangeu profundamente, sabe, nesse período. É impressionante como algumas mulheres acham que quando elas se tornam mães, aquela nova rotina de beber, trocar fralda, amamentar, ir à rota, e dar banho, e arrumar a casa nunca tá arrumada, elas começam a achar que, nossa, mas eu era tão ativa na igreja, nossa, meu ministério tá agora em stand-by, parece que eu não sou mais útil. A carreira, né? A minha carreira agora tá paralisada, nossa, eu só troco fralda, eu não sei mais quem eu sou. E às vezes elas não entendem que a maternidade ela é um ministério poderosíssimo. Isso é verdade. Onde Deus fala com você coisas que você nunca veria em nenhuma outra situação. E também o quanto que nós somos forjadas, o quanto que nós somos ensinadas na maternidade. A honra de você estar cuidando de alguém. E, nossa, a revelação que eu tinha do amor de Deus na maternidade eu nunca tive em nenhuma outra área da minha vida, porque o evangelho foi dado por nós e nós servimos uns aos outros. Agora imagine você servir alguém que de manhã, tarde e noite precisa de você e você dá o alimento, você dá banho, você cuida, você está servindo em tempo integral. Servindo, dando a sabe? vida, dando tempo, dando dinheiro, Exato. dando tudo, dando energia, coração, né? Dando coração, Suas emoções estão na mão dele. Sanidade mental, tudo está dando para aquela sono. pessoinha, seu sono, sua disposição, seus planos, seu trabalho, sua saúde, tudo está sendo investido, não é gasto, é investido naquela pessoa, porque você está servindo. Então, na maternidade, eu digo que as mães, elas entendem de verdade o que é o ato de servir. Você está servindo alguém sem nada em troca. Então, se na igreja você servia em alguma coisa, nem se compara ao nível de serviço que você faz hoje. Então, seu ministério não está apagado, seu ministério não está esquecido. Seu trabalho, muito menos, porque você está num novo nível de servir hoje, integral, como você nunca serviu antes. Então, o entender isso confronta muito a gente, mas também consola a gente, sabe? Eu sou mais útil do que nunca. Teve uma mulher que ela trabalhava com tratamento paliativo, né? Então, ela trabalhava só com pacientes terminais, numa clínica com pacientes terminais. Ela era uma enfermeira especializada nisso. E aí, ela começou a fazer uma pesquisa e coletar. Ela fazia um questionário, né, com cada paciente terminal. Então, ela entrevistou vários pacientes terminais, né, no fim da vida. E uma das perguntas era: qual é o seu maior arrependimento? Então, ela escreveu um livro sobre os 10 maiores arrependimentos de pessoas, né? O que você teria feito diferente? E número 1 eu teria tido mais tempo, cuidado melhor da minha família. Então, só tô falando isso para todo mundo que tá aqui nos ouvindo e para nós mesmos nos lembrarmos, né? Poxa, a gente poderia não ter esse arrependimento. É a gente escolher esse caminho de sabedoria de que no fim das contas, o que importa vai ser, cara, seus filhos, seus netos e sua família nuclear. No fim das contas, você vai olhar para a empresa que você fez lá e ganhou não sei quantos reais do ministério que você fez, entendeu? Coisas que funcionam muito bem sem você. Mas e os seus Alguém filhos? vai fazer. Quem vai ser pai dos seus filhos? Exato. Eles não funcionam sem você. Essa vai ser a grande óbito. Sempre a gente viver uma vida que a gente não olha pra trás com arrependimento, sabe? A gente olha e fala, cara, eu dei tudo o que eu podia. E não vai ter o resultado que você espera. Exato. Deus, né, tem os seus planos. Mas você fala, cara, eu combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé, né? Acho que esse é o nosso desafio. Agora, você escreveu um livro desse processo. Foi. E ele já saiu? Sim, esse livro, na verdade, ele não conta o meu processo de testemunho. O nome desse livro é Da Dor ao Milagre. Tá. E ele é um devocional. Ai, que legal. Mas a cada dia, cada devocional ali é sobre algo que o Senhor ministrou pra mim no meu tempo de espera. Ele não é um livro voltado pra tentantes ou mulheres que querem engravidar, nem o público feminino. Ele é um livro pra qualquer pessoa que tá na espera do milagre, tá? Entre a dor
e um milagre, sabe? Ok. Aquele processo ali de esperar algo acontecer, né? Esperar o testemunho estar sendo gerado. Então, nesse livro tem várias coisas, palavras que o Senhor ministrava no meu coração enquanto eu estava esperando. E esse livro já tem gerado também muitos testemunhos, as pessoas têm falado, nossa, foi resposta de Deus para minha vida. E aí, novamente, a gente volta aquele entendimento, né, do privilégio de ser amigo de Jesus, dele poder incomodar a gente, né, dos tesouros que saem. É da prensa, e prensa em cima de prensa que vai saindo o azeite mais puro, os maiores ensinamentos. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, em todo momento, Deus fala. Não é o microfone de Deus, é o megafone. É a voz dele, que já é existente, está sendo ampliada. Então, muitas vezes, Deus está falando com a gente em vários momentos da nossa vida e a gente não está ouvindo. Mas no sofrimento, a gente está sensível porque a voz dele está ampliada, no sentido de que você começa a ouvir Deus falar com você até num banner, num cartaz, do comercial, do Cinegripe. E você começa a entender, meu Deus, parece que eu estou mais sensível à voz de Deus. Ele está bradando ao meu coração, ele está gritando como num megafone mesmo. Então, é nesse período de circunstâncias mais desafiadoras e mais dolorosas, de luto, de diagnósticos ruins, de nãos de Deus, é nesse período também onde Deus fala as coisas mais preciosas ao nosso coração, porque nós estamos mais atentos à voz dele. Eu vou até repetir um negócio que eu falei numa outra vez, em algum outro podcast, nem lembro com quem. Mas desse mesmo livro do Caminho Menos Percorrido, ele, num capítulo, ele fala um negócio, e até é um setor do livro que é sobre graça, né? E ele fala um negócio assim que na hora eu li, eu falei, poxa, tá errado isso aqui, né? Depois eu entendi o que ele estava querendo dizer. Porque ele fala assim, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade não é a doença, é a cura. Ele fala, depressão, ansiedade, síndrome do pânico é amor de Deus. Aí você fala, meu Deus, peraí. Não, é muito ruim depressão, ansiedade. Ele fala, por quê? A doença é o estilo de vida e a forma de pensamento que te levou a isso aqui. Isso aqui, a depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico, é Deus dizendo, chega, você tem que ser curado dessa doença. É a gota d'água de É a gota d'água de Deus, dizendo assim, eu não vou aceitar mais você vivendo fora da sua essência. É isso. Eu não vou aceitar mais você crendo nesses sofismas, essas mentiras. E aí é o alarme do carro disparando, dizendo, tem uma parada errada, vamos atrás para resolver. Né? Então é a gente entender isso na dor, né? Então, e não é um castigo, na verdade, é o não contrário, então, é o cuidado dele. Tem um negócio queimando você aqui. Então o problema não é a dor, o problema é o negócio te queimando. A dor é a bondade de Deus dizendo, ei, tem um negócio errado. Chega, né, de passar por isso. Tira o negócio errado, né? Então esse alarme de Deus, né? De tipo assim, vai atrás. Vamos mexer nesse negócio, vamos tirar essa pedra junto aí. Entendeu? Vai feder, mas vamos tirar essa pedra junto aí, porque tem um negócio errado. Isso. Tem um negócio morto, tem um negócio. Tem uma coisa errada na sua infância, tem um negócio. Vamos mexer nesse negócio. E aí, essa coragem, né? Vou deixar o link, então, pra galera na descrição acessar o livro. Que legal. Aí é um devocional de quanto tempo? Esse da Doar um Milagre, ele é de 30 dias, legal. Mas acho que talvez quando sair esse podcast... Quando que sai esse podcast? Eu não sei quantas semanas. Algumas só Deus sabe. Né? Então talvez já tenha saído o próximo, que a gente tem um devocional de... Deve mais ou menos quando você acha que sai o próximo? Então, final de novembro. Então não sei quando você está assistindo, mas no final de novembro de 2024 sai o devocional próximo. diário. Deixa vai no link aqui. Isso. O Samuel, o nosso Lombardi está aqui. O nosso falando Liminha. Aqui. Opa! O quê? Tá falando aqui no ponto. Aqui, se você está assistindo em 2030. Isso, 2050. Vocês já inventaram outros estará livros. Muito cabeludo. Entendeu? Pai de 6 filhos. Pai de não sabemos aonde, qual região do mundo ele estará plantando uma igreja. Meu Deus. Mas aí vai ter o nosso novo livro aqui também, que é um devocional de 365 dias. Que vai fazer de um ano. Isso, que é o milagre diário. A gente tá vivendo um milagre. Exato.
Muito e esse bom. é um de 1 ano. Então vamos deixar o link aqui, que a pessoa acesse esse que já está disponível, mas também entre ali, saiba os outros que estão sendo produzidos. Obrigado, Fabiano, Obrigada, meu amigo. por esse papo aí. Amém. Obrigado. E não só por hoje, mas pela sua vulnerabilidade, você ter aceitado deixar Deus e usando a sua história, a história de vocês, para confrontar, para confortar, para consolar, para exortar tantas pessoas. Amém, Que meu Deus amigo. Obrigada continue pelo convite. derramando sabedoria e revelação sobre vocês aí. Amém. Obrigada. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer só um pedido nesse final aqui. Pega o link, sai mandando para todo mundo aí. Para que pessoas possam ouvir essa conversa, esse testemunho e talvez serem direcionadas, serem inspiradas, serem consoladas naquilo que estão passando. Então, não retém isso só para você. Pega o link, manda pra galera aí, tira um print, coloca nos seus stories aí, a gente reposta, marca eu e a Fabiola lá, a gente reposta vocês aí, para que mais pessoas sejam alcançadas. Beleza? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.